E aí, sexto ano, legal? Tô chegando, mais uma aula, galera. A aula de hoje tá punk, hein? Nós vamos falar das águas do planeta. Muita água no planeta. Antes disso, tem um recadinho, né? Teve uns alunos que vieram reclamar dos meus filhos, né? Do meu querido Greenwich, da Laurazzi e da Gujuana. Eles continuam, tá? Eles ainda estão aqui. Mas agora eu adotei mais três, certo? O álcool Gelson fica sempre comigo aqui. O álcool Gelson, a Covidiana e a Maria Cloroquina, certo? Então agora nós temos quatro meninas e dois meninos, certo? São seis crianças aqui. Bom, mas vamos falar coisa séria aqui agora. Antes da gente falar de coisa séria, pega a apostila, se prepara, marca textos, apostila. A aula de hoje tá pesada, tem muita coisa, mas antes disso, vamos rodar a nossa vinhetinha. Bom, vamos lá então? Galerinha, nossa aula tá pesada hoje, tem muito assunto, porque eu quero terminar a apostila. Na próxima aula, a gente vai fazer uma live, tá? De correção de exercício. Tem muito exercício para corrigir. A gente vai fazer umas lives aí de correção de exercício antes de eu dar a atividade. No finalzinho do mês, na próxima semana, eu vou dar algumas atividades para vocês. Vou dar uma atividade valendo nota, tá? Vai ser um quiz, umas perguntas aí, vai valer uma notinha de 0 a 10, aí vai ser a nossa nota mensal, tá bom? Mas depois eu falo sobre isso com vocês. Então vamos lá? Vamos começar falando das águas, tá? O nosso planeta, ele vai ter dois tipos de água: as águas continentais e as águas oceânicas. No começo desse vídeo a gente vai falar das águas continentais e no final a gente vai terminar falando das águas oceânicas, tá? Então as águas continentais, galera, são aquelas águas que estão aqui no continente, que são as águas que a gente consome. E a água oceânica, é claro, olha o nome, está no oceano, tá? Muita coisa do que a gente vai ver aqui, gente, tá ligado ao nome. Então fica ligadinho no nome, porque o nome vai ensinar muita coisa pra gente, tá bom? Então, primeira coisa que o texto vai falar pra nós, tá? Lá na página 340 da nossa apostila. Então, pega a apostila, página 340, e nós vamos começar a grifar aí, tá? Ele fala o seguinte, que a água doce é um dos recursos mais importantes do nosso planeta. E ela pode ser encontrada na superfície, tanto na superfície quanto no subsolo, tá? Como escondida no subsolo. Então, em quais lugares que a gente encontra as águas? Nós podemos encontrar em rios e lagos. Quem tiver com o caderninho, anota. Aonde tem água aqui no planeta, tá? Na parte do continente, nos rios e nos lagos. Ou elas podem ser encontradas em partes subterrâneas, dentro da terra, nos lençóis freáticos ou aquíferos. Anota isso daí, aquíferos, tá? E ela também pode ser encontrada em outro lugar, nas calotas polares, em estado sólido, em forma de gelo. Essas formas anteriores, ela vai estar no estado líquido, tá? Mas aí ela também pode ser encontrada aí em forma de gelo. Belezinha? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os rios e as paisagens. O que o texto fala de importante? Os rios podem apresentar uma variação no volume da água durante o ano. Então, o que ele fala? Que cada rio sofre a influência do período, tá? E aí, o que acontece? Ele pode também ter o desenvolvimento de uma vegetação em volta ou não, tá? Ele pode ser uma região mais seca, pode ser uma região que o rio é mais cauduloso, depende muito aí da situação. Vamos ver aqui o que ele está falando aqui o texto. Em lugares mais elevados, com grande declividade é caída, tá, galera? É descida, tá bom? Aclive, subida, declive, descida. Anota no caderno. Aclive. Aclive é subida, declive, descida. Então, em locais que tem muita declividade, gente, local que tem muita descida, o rio ele corre mais. Ele vai ter o que a gente chama de corredeiras, tá? Deixa
Deixa eu dar um pause aqui, que o meu interfone tá tocando. Bom, pessoal, então, o que que acontece? Aonde o rio tem uma grande declividade, o rio ele vai ter as corredeiras. Nós vamos ver mais para frente nas partes dos rios que tem as corredeiras. Ele vai mais rápido, mais veloz. É uma área onde vai ter bastante cachoeiras, bastante queda d'água, tá? Em compensação, em alguns lugares o relevo ele é mais tranquilo. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, tá? A cidade é mais plana. Então o rio ele é mais lento, mais devagar. Ele tem uma outra velocidade. Tá bom? Isso é importante aí, o texto está ressaltando para a gente. Aqui no texto ele mostra um pouquinho do ciclo da água, lembrando as aulas de ciências, que a água ela pode ser encontrada em vários estados, né? Ela pode ser encontrada no seu estado sólido, ela pode ser encontrada no estado líquido e no estado gasoso, tá? Então, ele mostra aqui para quê? Para mostrar pra gente que a água, ó, ela evapora, aí ela vai aqui pro ar, né? Ela se condensa e depois ela precipita em forma de chuva e volta para o relevo. Então ela desce, aí ela vai aqui nos rios, né? Ela é absorvida pela terra, ela escoa, volta para o mar, aí ela evapora de novo e ela vive sempre nesse ciclo aqui, tá? De evaporação, condensação, precipitação, absorção e escoamento. Tá legal? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as águas subterrâneas. O que são as águas subterrâneas, tá? São aquelas águas, galera, que elas estão encontradas no subsolo. Elas estão encontradas por baixo da terra. E elas são chamadas de duas formas: aquíferos e lençóis subterrâneos. Tá? Então anota aí também que as águas subterrâneas elas podem ter dois nomes: aquífero e lençóis subterrâneos. Tá? Essas águas, galera, elas estão muito profundas, tá? Elas estão muito profundas. Algumas a gente até consegue, cavando, fazer um poço para conseguir tirar essa água, tá? Mas a maioria, ela tá numa profundidade longa. Aqui tem um desenho, olha só o reservatório de água subterrânea aqui, tá vendo, ó? A água, ela infiltra e ela vai ficando aqui, ó, por dentro do solo. Tá bom? Ela tem aqui, ó, infiltração no solo, ó. Então aqui tem aqui, né, o desenho aqui de como se fosse essa infiltração das águas. Tá legal? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos rios, tá? O importante, a gente já entendeu que a água subterrânea infiltrou lá no solo e ficou no reservatório lá dentro, no meio das rochas, tá? Agora a gente vai ver as partes de um rio. Quais são as partes de um rio, tá? Gente, essa parte é importante, hein? É importante e vocês vão usá-la para sempre aqui agora na geografia. Então, os rios são formados por diferentes partes, cada uma das quais possui características próprias e recebe um nome. Então, vamos ver quais são esses nomes? Olha só, nós temos aqui o rio, tá? E aí nós temos os nomes aqui embaixo. O número 1 é onde o rio nasce. Gente, olha que coisa. É fácil isso, hein? Onde o rio nasce vai se chamar nascente. Tá? Então, olha lá. Onde o rio nasce vai chamar nascente. Onde o rio começa. A nascente do rio. Tá nascendo, tá começando. Fácil, né? 2. Afluente ou tributário. O rio, você tem um rio maior, um rio principal, e você vai ter o segundo, que é o afluente, que é o rio que também dá água nesse rio maior. Aqui em São Paulo, por exemplo, o rio Tietê, nós temos o rio de Piracicaba, tá? O rio de Piracicaba, ele é um afluente do Tietê. O Tietê é um afluente do rio Paraná. Então nós temos vários rios, tá? E os seus afluentes, beleza? Além da nascente, do afluente, nós vamos ter o lago, tá? Então a parte 3 é o lago, é a área de depressão, né? Você tem um buraco, e ali você tem uma concentração de água. É um lago. O número 4 é a foz. A foz é onde o rio termina, onde o rio acaba, onde ele deságua. Então o rio, a foz do rio é lá o final. Então a nascente é onde nasce, a foz é onde termina. Beleza? Número 5 são as margens.
As margens é a margem direita e a margem esquerda, o que está do lado do rio. Você está no rio, ou você está na margem direita, ou você está na margem esquerda. Está ao lado do rio, tá? Número 6, corredeira. Corredeira eu já falei lá. O rio que tem uma velocidade maior, ele tem uma corredeira. É o trecho onde o rio está mais rápido, beleza? Nós temos também o leito. Leito, galera, é a superfície onde o rio tá. Leito é onde o rio corre, é o canal, é o buraco, é onde o rio, aonde a água passa, certo? Cachoeiras, preciso explicar o que é uma cachoeira? Cachoeira é aquela queda, é onde a água está caindo. E o rio principal é aquele rio que conduz e que vai recebendo os afluentes em volta, que vai recebendo os outros rios, tá? Então aqui no número 9, ó, nós temos o rio principal, belezinha? Essas são as partes do rio, tá? Gente, o rio, ele tem dois regimes. Tem um regime que a gente vai chamar de período de vazante e o período de cheia. O que é isso daqui, tá? Período de vazante é quando o rio está vazio, quando o rio está baixo. Período em que a quantidade de chuva é menor, o volume do nível dos rios ficam reduzidos, é o período seco, vazante, vazio, vem de vazio. E o período de cheia, preciso explicar o que é um período de cheia? É quando chove muito, quando o rio está cheio. Aqui ó, nós temos uma foto do mesmo rio, num período que ele está seco e num período que ele está cheio. Belezinha? São os dois períodos aqui do nosso rio. E aí nós vamos para a parte das bacias, bacias hidrográficas. O que são as bacias, galera? Um conjunto de rios vai formar uma bacia, tá? Então, vários rios que todos desaguam no rio principal vai formar uma bacia hidrográfica. Vamos entender aqui o que é uma bacia. Bacia compreende um conjunto de terras por onde percorre um rio principal e seus afluentes. Tá? Então é um conjunto de rios. As bacias apresentam um divisor de águas, ou seja, uma porção mais elevada do terreno, como morros e serras, que estabelece o limite entre as bacias hidrográficas. Essa daqui, galera, ó, é a bacia do Rio Paraná, tá? Só para vocês saberem aqui, ó, olha o Tietê aqui que passa em São Paulo, ó. Esse é o Rio Tietê, ó. Ele deságua, ele termina a sua foz. A foz do Tietê é lá no Rio Paraná, certo? Então, ele percorre todo o estado e deságua lá no Rio Paraná. Tá vendo? Olha o tanto de rios que o Rio Paraná recebe água. Paranapanema, o Rio Grande, Rio Parnaíba. E aí vários rios vão formar o Rio Paraná. Certo? Isso é uma bacia hidrográfica. Toda essa região, ó. Todas essas chuvas aqui, todas essas águas caem no Rio Paraná. Certo? Isso é uma bacia hidrográfica. É a bacia do Rio Paraná. Tá? Aqui é um desenho para a gente entender aquela parte do divisor de águas, tá vendo? Ó, a água que chove aqui cai nesse rio e a água que chove desse lado vai cair nesse rio, vai escoar para o outro lado, beleza? Regiões hidrográficas do Brasil. Então, regiões hidrográficas são as regiões que vão ter os rios, tá? Seriam as bacias, tá bom? A área que abrange o rio principal e seus afluentes, da nascente à foz. No Brasil, galera, nós temos 12 regiões hidrográficas. 12. O Brasil aqui tem uma da rede de rios, das maiores redes de rios do mundo, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó. Cada bacia tem uma região, tem um estilo. Então, por exemplo, a Amazônica tem grandes rios navegáveis. Então, você pode pôr um barco e navegar por ele, porque os rios são grandes, são fundos. Já a região do Rio Paraná, ele está falando que já tem um volume de água e tem muita corredeira. Então, é uma região boa para produção de energia, tá? Para pôr as usinas hidrelétricas, certo? E aí nós vamos ter as 12 regiões do Brasil, tá? Galera, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante a gente dar uma atenção especial para isso. Então vamos lá, ó. Região amazônica. Olha o tamanho dessa região de rios, olha a quantidade de rios dessa região, tá? Essa é a região amazônica. Região Tocantins-Araguaia, essa outra região aqui do meio,
tá? Região Paraguai, é esse cantinho aqui do Brasil, ó, tô mostrando aí com o mouse. Então são várias regiões, região do Uruguai, Atlântico Sul, tá? Vai olhando a cor e vai procurando as regiões. Região do Rio São Francisco, certo? Começa aqui em Minas, ó, e vai embora por todo o Nordeste brasileiro, tá? A região que a gente mora aqui é a região Paraná, tá? O Tietê tá aqui, ó. Olha lá o Tietezão aqui, o nosso rio aqui, ó, o rio da cidade de São Paulo, certo? Então essas são as regiões hidrográficas do Brasil. Estudem essas regiões, aprendam esses nomes, é importante. Anota aí no caderninho, tá legal? Bom, agora vou dar um pause que nós temos atividades e vou voltar daqui a pouquinho para falar do final da nossa matéria, tá? Então, pera aí, pause. Bom, pessoal, a página 46 e a 47 tem lições para vocês responderem sobre os rios, tá? Próxima aula a gente vai começar as correções dessas lições aí, belezura? Então agora vamos entender as águas oceânicas. As águas oceânicas, galera, preciso dizer o que que são. Água continental que está na Terra, a água oceânica são as águas que estão no oceano, beleza? Então, o que que a gente tem para falar das águas oceânicas? Tem algumas coisas importantes. Pessoal, eu não vou ficar lendo aqui a apostila, tá? Às vezes eu leio alguma parte ou outra, mas vocês vão marcando e vão lendo aí a parte de vocês, beleza? Para vocês estudarem. Então, a minha já está marcadinha aqui. Ele fala que a água oceânica, ela tem algumas características diferentes em razão da sua salinidade. O que é a salinidade? Quantidade de sal, e da sua temperatura. Em alguns lugares do oceano, o oceano vai ser mais quente e outros vai ser mais frio, tá bom? Aonde o oceano vai ser mais quente? O oceano, galera, ele depende da radiação solar. Então, quando eu tô aqui próxima à região da linha do Equador, tá? Próxima à região da linha do Equador, o oceano é mais quente. Quando eu estou na região polar, próximo aos polos, a incidência de sol é menor. E aí as regiões vão ser mais frias. Isso vai determinar que o oceano, quando ele se movimenta, tá? O oceano está em constante movimento. E quando ele movimenta, o que que acontece? As águas quentes que estão aqui próxima à região equatorial descem, e as águas frias, elas sobem para a parte quente. E esse movimento vai trazer aí depois as massas de ar. A gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente, tá bom? As massas de ar vai trazer o frio e vai trazer o calor. Se a água tá quente, o ar em cima dela tá quente. Se a água tá fria, o ar em cima dela vai estar frio, tá? É isso que tá falando esse texto aqui, esse pedaço, tá? Ó, ele fala aqui, ó, a linha do Equador, as águas oceânicas apresentam temperaturas mais elevadas. E perto dos polos, as temperaturas são mais baixas, tá bom? Isso é o que tá falando aqui. Aí ela vai falar das correntes, tá? Então as correntes, como essa água tá se movimentando, a corrente vai vir, tá? Ó, a corrente com água quente vai vir quente, a corrente com água fria vai vir fria, certo? Aí o texto vai falar o seguinte, que no oceano também existe um relevo. No oceano também existe um relevo, tá? Assim como na parte terrestre nós temos um relevo, no oceano também. Só que o oceano, o relevo é diferente. Aqui o relevo é para cima da Terra. Lá no oceano o relevo é para baixo, tá? Para baixo do oceano. Então, nós temos aqui algumas coisas importantes para entender. Primeira parte aqui, ó, é a plataforma continental. É aquele lugar que a gente nada ali, que é bonitinho, que é um lugar plano. Tá? Nós estamos à margem do continente. Então, nós estamos aqui na beira, na borda do continente. Se você for entrando para o oceano de barco, vai chegar uma hora que vai ter aqui, ó, o talude continental, tá? Ele é uma plataforma, uma descida, é um talude, é uma declividade, tá? Ele pode atingir até 3.000 metros de profundidade, esse talude. É o que a gente chama de morro, de barranco, tá? É uma queda, certo? Outra coisa, o sopé continental, é esse relevo aqui, ó, o sopé, é a parte plana, depois do talude vem o sopé. Nós temos também algumas cordilheiras, que são algumas montanhas que tem no oceano, tá?
Além das cordilheiras, às vezes aparecem algumas ilhas. Lá no meio do oceano tem algumas ilhas, tá bom? Aí, além das ilhas, a região da abissal. Abissal, galera, são algumas ondas de relevo. Olha lá como que é a formação desse relevo, tá? E aí nós vamos ter as fossas submarinas. São grandes buracos, tá? Essas fossas, elas têm só em uma região do planeta, tá? Lá na região do Oceano Pacífico, entre a Indonésia e o Japão, tá? Então nós temos aí as regiões que são consideradas as mais profundas do planeta. Belezeira? Bom, página 350, pra gente ir encerrando aqui já, né? Ele vai falar o seguinte, que a água é um recurso finito. A água, ela tem fim. E se a gente não tomar conta, nós vamos perder essa água, porque ela vai ficando contaminada, ela vai ficando poluída e daqui a pouco a gente não consegue consumir, tá? Ele fala que o planeta Terra ele é formado por 71% de águas oceânicas. Vamos ver aqui o gráfico. Esse gráfico é muito legal, quero mostrar para vocês, tá? Olha só, gente. 97% da nossa água é aqui, ó, 97 é água salgada. É água que está nos mares e nos oceanos. Então sobra para nós, isso é pergunta de prova, hein? 2,5% de água, tá? Sobra para nós 2,5. Desses 2,5, 29% está nas áreas subterrâneas. Mas a gente consegue explorar. 0,3 está nos lagos. 0,9 em alguns outros reservatórios, numa represa, em outras formas de reservatório. E congelada, 70% desses 2 e pouco por cento, desses 2,5%, 70% está congelado. Então, gente, a água que sobra pra gente é pouquinha, tá? Por isso a gente precisa tomar conta dessa água. Então, olha lá o que vai falar. Um banho de 5 minutos, ele consome 30 litros de água. Então, cada vez que você toma um banho 5 minutos, você está consumindo, tá? 30 litros de água, 15 garrafas daquela de 2 litros de Coca-Cola. Certo? Ele fala para quando a gente escovar os dentes, deixar a torneira fechada ou lavar a louça, né? Ele fala para a gente fechar corretamente a torneira, porque um vazamento, tá? Um vazamento de gotejando lá, ó, gera um desperdício de 15 litros de água. E a água no nosso planeta, galera, ela tá sob ameaça, tá? Em alguns lugares temos água aí sobrando, tá? Em alguns lugares temos água sobrando. Tá? No Brasil, nós também temos água sobrando. Só que em algumas regiões, que nem São Paulo, que tem muita gente morando, em Brasília, por exemplo, as chuvas deixaram a região meio seca. Nós tivemos problema de poucas chuvas, as chuvas não caíam em cima do nosso reservatório de água, o reservatório secou e faltou água. Nós tivemos um racionamento de água uns anos atrás. Vocês são novinhos, vocês não vão lembrar. Mas perguntem para os papais de vocês que nós tivemos um racionamento. Ficamos uma época tendo que economizar água. Até hoje ainda temos que economizar um pouco de água, tá? Outra coisa importante, 70% da nossa água, ela é feita na produção agrícola. Ela é utilizada para produzir os nossos alimentos, tá? A indústria utiliza 19% da água e nós utilizamos 12% nas nossas casas, tá? Aí o texto ele termina falando uma coisa importantíssima que a gente precisa ter aqui, ó. Que em 2050, 40% da população do mundo vai sofrer com falta de água. Então, temos que tomar cuidado aí. Beleza? Galera, a nossa aula de hoje era isso. A gente precisava ver aí as águas continentais e as águas oceânicas. Se precisar, reveja esse vídeo, volta lá, vai marcando, grifa no caderno, leia, estuda e responda. Responda as questões lá de cima e tem questões aqui na 352 também, tá? Essas questões aqui, se eu não estou enganado, 352, 353, acho que 354. Beleza? Respondam essas questões que nas próximas aulas a gente vai começar a correção e aí depois a gente vai voltar para uma atividade, tá
tá bom? Então tem atividade lá na 46 e 47 e depois na 352. Façam tudo, deixa no livro que na próxima aula eu vou corrigir com vocês, tá bom? Próxima aula aqui agora, essa semana, na quinta-feira, nós vamos fazer uma live, tá? Nós vamos fazer uma live, já fica com o livro preparado, que nós vamos fazer a correção das atividades do livro, tá bom? Outra coisa, vou deixar aqui do lado, aqui na atividades, 3 perguntas. 3 perguntas sobre esse vídeo de hoje, tá bom? Sobre as águas continentais e as águas oceânicas para vocês me responderem, tá? Então respondam, tem um monte de lição para fazer. Então façam as lições do livro aí, vocês têm isso daí, galera, é lição de casa, não vai dar tempo de fazer tudo agora na aula. Então, responde as atividades de agora, certo? E o livro vocês vão fazendo mais tarde, beleza? Tem muita lição aí pra gente, tá? Próximas 2 aulas, as lives de correção de atividade e depois vai vir uma provinha para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana, fiquem com Deus. Bom, deixa eu desligar aqui. Covidielson, vem aqui, Covidielson. Covidielson fica aqui comigo o tempo inteiro, é o meu parceiro. Tchau!